Muito boa noite a todos. Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. O nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, número 1772. Seja bem-vindo ao nosso culto de quarta-feira. O nosso desejo é que vocês aí na sua casa possam estar recebendo a palavra do Senhor, que estejam com o coração abertos para escutar a voz de Deus, amém? Vamos estar orando. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por mais uma oportunidade de estar adorando ao Senhor. Pai, obrigado por mais um culto, Pai. Eu te clamo, Deus, para que nessa noite o Senhor venha abrir o coração do teu povo, abrir o coração da tua igreja, estar recebendo a tua palavra, Pai. Eu te clamo, Deus, para que o Senhor venha abençoar esse povo, Pai, venha tocar o coração de cada um deles, ó Pai. E que esse culto não seja mais um culto, Pai, mas que seja mais uma oportunidade deles se achegarem a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe, fale aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Que você aí dê um like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo para a sua família e para os seus amigos. Deus abençoe. Boa noite, povo querido, povo aleluiado, que nos assiste, que nos acompanha. Nesse momento que a gente está retornando os nossos cultos, temos cultos já presenciais, eu quero te dizer que a gente tem ficado muito alegre, muito feliz com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, naquilo que Deus tem feito através da Igreja Batista do Bom Retiro. E você, que nos assiste em casa, eu quero te dizer uma coisa, você faz parte e você é importante naquilo que Deus tem feito. E nós temos orado por você, nós temos orado pela tua família, nós temos orado pela tua casa. Nós temos levantado clamores aqui com a liderança, com os pastores da igreja, citando o nome de vocês, lembrando e pedindo para que Deus abençoe e sustente a tua vida. Então eu quero te convidar realmente a orar, a crer e receber o sobrenatural de Deus. Precisamos viver não apenas na dimensão do natural, mas nós precisamos viver também na dimensão do sobrenatural. E o sobrenatural, nós temos que clamar por ele, nós temos que buscar o sobrenatural na nossa vida. E eu queria ler um texto com você de uma mulher que chama a atenção de Deus, ela faz algo natural, mas que move o sobrenatural, que move realmente aquilo que Deus está esperando da nossa vida, e ela faz isso e ela impressiona Jesus. E eu queria te convidar nessa noite que você impressione Jesus. O texto de Lucas, capítulo 21, vai falar sobre uma viúva. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram, que lançaram para suas ofertas a Deus, deram daquilo que sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Pensa numa mulher que move o sobrenatural em favor dela. Ela realmente faz algo que impressiona Jesus, porque ela vem ofertar a Deus, ela oferta muito mais do que aquelas 2 moedas, ela está ofertando a Deus, ela está dizendo assim, Senhor, eu estou ofertando a minha vida ao Senhor. Eu estou ofertando, Senhor, aquilo que eu tenho de mais precioso, que não eram aquelas 2 moedas. Eu quero que você entenda isso, aquela mulher, ela está ofertando a Deus, ofertando a Jesus a vida dela. Ela está ofertando a Ele a esperança dela, ela está ofertando a confiança dela em um Deus que podia prover e vem, é um Deus provedor que provê na minha vida e provê na tua vida. É isso que essa mulher está fazendo. Esse é o coração daquela mulher, um coração realmente que se desprende daquilo que nos prende muitas vezes. Muitas pessoas são presas na questão material, na questão financeira. Muitas pessoas estão presas e essa mulher vem nos dar uma aula de mover o sobrenatural de Deus na vida dela, quando ela diz assim, eu não sou presa a isso. Eu quero estar presa no Senhor. Eu quero buscar o Senhor. E esse momento é o momento em que nós dizimamos, é o momento em que nós ofertamos, é o momento em que nós consagramos no altar de Jesus aquilo que Ele tem dado a nós. Aquilo que Ele vem dEle, da mão dEle sobre a nossa vida. E nós apenas devolvemos aquilo que já pertence a Ele. Tudo pertence ao Senhor Jesus, tudo é dEle. E Ele nos dá o privilégio de nós participarmos. Ele nos dá o privilégio de ficarmos com 90% daquilo que nós ganhamos para nós administrarmos, mas precisamos também de sabedoria. Então eu queria te convidar a realmente participar desse mover, a mover realmente o sobrenatural como essa viúva pobre fez.
de tal forma que Jesus para tudo para olhar o coração daquela mulher. E aqui em cima, à minha esquerda, tem um QR Code que está aparecendo aí na tua tela. Você pode aproximar o teu celular. Ele vai te conduzir diretamente para o site da igreja. E ali vai ter as formas que você pode contribuir. Você também pode contribuir abaixando o teu aplicativo no teu celular. Se você já tem aí o aplicativo da igreja, o app, você vai ter as formas de contribuir. Mas você pode contribuir com transferência bancária, você pode contribuir com depósito, você pode contribuir através de boleto, cartão de crédito, você pode contribuir da forma que for melhor para você. Mas não deixe de participar, não deixe realmente de participar daquilo que Deus tem feito. E nós queremos muito, na verdade, orar por você nessa noite. Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família, eu quero orar para que Deus te dê um coração disposto a abrir mão de coisas, porque às vezes nós não queremos abrir mão. Essa mulher, ela abre mão daquilo que ela tem. Às vezes nós não queremos abrir mão do comodismo, não queremos abrir mão de estar em casa, não queremos abrir mão para ajudar. Então eu queria convidar você a abrir mão, eu queria convidar o pastor Igor, ele vai estar nos ajudando, orando nesse momento. Eu vou orar pela tua família, eu vou orar pela tua vida financeira, eu vou orar para aquilo que talvez esteja te prendendo, trazendo dor, sofrimento. Eu vou orar para que você que está desempregado, Deus abra uma porta de um emprego para você. Eu vou orar realmente para que o milagre, o sobrenatural de Deus possa acontecer na tua vida e você possa ver realmente a graça de Jesus se manifestando. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido, nós confiamos em Ti, Deus. Assim como essa oferta, como essa viúva pobre, Deus, há mais de 2000 anos atrás, ela ofertou tudo o que ela tinha, ela ofertou o seu coração diante do Senhor, Pai. Eu quero clamar nessa noite, Pai, que possamos ser homens e mulheres desprendidos, Pai, que não é algo que nos prenda, uma mão não possa nos prender, nos sufocar, que possamos ter um coração generoso, Pai, para contribuir, para ofertar, Senhor, na Tua casa, para ofertar com a obra que o Senhor tem feito, Pai, e através dessa obra nós temos alcançado tantas pessoas, pessoas têm sido socorridas em várias áreas, ó Deus, através da fidelidade do Teu povo, através da fidelidade dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de bênção agora sobre as famílias da Igreja Batista do Bom Retiro, as famílias que nos acompanham. Espírito Santo de Deus, vai agora tocando em cada coração, Senhor. Pai, eu vejo e creio agora pelos olhos da fé que relacionamentos estão sendo restaurados agora em nome de Jesus, Pai, nessa noite, pela presença do Senhor. Homens e mulheres que tinham discutido, homens e mulheres que tinham brigado, agora estão sendo reconciliados pelo sangue da cruz, pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu quero abençoar, Senhor, aquele marido que saiu de casa, aquele marido que está agora nos braços da amante, que ele possa voltar para sua casa. Que ele possa quebrar essa aliança de iniquidade, essa aliança de perversidade longe do Senhor, e possa realmente voltar para o seu lar, voltar para a sua família. Eu vejo em nome de Jesus homens voltando para suas casas. Eu vejo mulheres que abandonaram os filhos, abandonaram seu marido, voltando também para casa. Pai, eu libero também uma palavra agora de cura, de restauração, Senhor, para o coração dos filhos. Filhos que estavam longe, Pai. Filhos que estão lá na biqueira de fumo, estão voltando agora para casa em nome de Jesus. Pais que estão angustiados agora em casa, que não sabem onde é que estão os seus filhos. Seus filhos vão entrar em contato com seus pais, vão voltar para sua casa em nome de Jesus, vão ser curados, libertos, Pai, em nome de Jesus. Eu vejo famílias reunidas para cultuar o Teu nome. Em nome de Jesus, eu vejo agora a paz do Senhor reinando na casa dos Teus filhos. Eu libero essa palavra profética desse altar, Senhor, em nome de Jesus. O coração dos pais se voltando para os filhos e o coração dos filhos se voltando para os pais. O coração do cônjuge voltando para o seu esposo, para a sua esposa, em nome de Jesus. Eu quero abençoar as famílias, Pai, mas em nome de Jesus nós queremos também no poder do Espírito Santo de Deus, repreender toda ação do devorador na vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de uma porta de emprego, Pai, que essa porta seja aberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toca agora, Pai, nas finanças dos Teus filhos, restaura, Pai, o coração, repreendemos aqui nesse altar, Senhor, todo espírito de consumismo, em nome de Jesus, caia por terra na vida dos Teus filhos, todo espírito de falência, todo espírito que tenta aprisionar as finanças dos Teus filhos, todo espírito de mamão, em nome de Jesus, nós te damos uma ordem, sai agora em nome de Jesus dessas vidas, saia dessas casas em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, a vida financeira dos Teus filhos, que os Teus filhos possam prosperar nessa área, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para os Teus filhos administrarem os recursos.
administrar a renda que eles têm, Senhor, em nome de Jesus. Que a questão financeira, o dinheiro, o mamão, Pai, não seja algo que gere crise no meio das famílias, discussões, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que muitas pessoas brigam por causa do dinheiro. E nós repreendemos agora todo espírito de confusão por causa do dinheiro, em nome de Jesus, na vida dos teus filhos, Pai. Abençoe a casa dos teus filhos, Pai. Encha eles nessa noite, Pai, com a presença do Senhor. Encha eles com a alegria do Senhor. Encha eles com o fogo do Senhor, com o fogo do teu Espírito Santo, Pai, em cada vida, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz: pois nada é impossível para Deus. Nós temos as nossas limitações, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E se você tem alguma causa que aos seus olhos parece ser impossível, eu gostaria de orar agora e estabelecer o governo de Deus sobre essa situação sua. Porque o Deus que nós servimos é capaz de mudar a tua história. Então, em nome de Jesus, vamos orar por isso. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor é bom, que o Senhor é santo, é fiel, é verdadeiro. Pai, nós somos seres limitados, mas o Senhor é um Deus eterno. O Senhor é um Deus onipresente, onipotente, capaz de fazer todas as coisas. Senhor, em um lugar de caos, para o Senhor é uma plataforma de milagres. Senhor, por isso, em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, que essa causa impossível será tocada e tomada pelo Senhor. Pai, se existe alguém doente nos acompanhando aí, Senhor, restitui, Senhor. Nós declaramos que todas as células serão reconstituídas. Senhor, que nós veremos milagres nessas famílias, que essa pessoa enferma, Senhor, terá saúde em abundância, para declarar que só o Senhor é bom. Senhor, nós declaramos, Senhor, o impossível irá acontecer na área financeira da tua igreja. Senhor, abre portas de emprego, Senhor, dá sabedoria para os teus filhos, para que os teus filhos possam empreender, para que o teu santo nome seja glorificado. Nós sabemos que o Senhor continua fazendo milagre nos dias de hoje, por isso, Senhor, nós também declaramos: atraia, Senhor, esses jovens filhos que de alguma forma estão desgarrados neste tempo, só que nós declaramos que eles voltarão para os seus lares, que os seus corações serão convertidos ao coração dos seus pais e vice-versa. Senhor, nós declaramos que o impossível acontecerá na vida da tua igreja, para que nós possamos testemunhar o teu favor e glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é bom e o Senhor continua mudando a história dos teus filhos. Senhor, nós te agradecemos desde já, por fé, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Vamos concordar, vamos orar junto agora. Você ora aí comigo aí na tua casa. Concorde com as orações que foram feitas aqui, vamos concordar? Diga assim comigo aí: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero ligar agora aqui na terra, Pai, todas as orações, todos os clamores, ó Pai, em nome de Jesus, toda palavra de bênção que foi liberada agora sobre a minha vida e sobre a minha história. Eu recebo agora em nome de Jesus, Pai, todas essas palavras que foram liberadas, ó Pai, dizendo que eu vou conquistar, que o meu filho vai voltar, que o meu esposo vai voltar, que a minha esposa vai voltar, que as famílias serão restauradas, que as famílias serão curadas em nome de Jesus. Diga aí: eu recebo, a porta de emprego está sendo aberta, eu recebo em nome de Jesus toda a disfunção, todo espírito de contenda que houve, eu rejeito agora em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar agora os meus pecados aos pés da cruz, e eu confesso as minhas culpas, eu confesso as minhas mazelas, Pai, em nome de Jesus. Confesse os teus pecados, diga para Deus aquilo que tinha roubado e tem roubado a tua alegria, tem roubado a tua paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca agora em cada coração, Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos possam estar em casa agora, confessando as suas culpas, confessando os seus pecados. Eu libero uma palavra de bênção, Pai, em nome de Jesus, e nós recebemos. Diga aí: eu recebo Jesus, eu recebo Jesus, eu recebo o milagre do Senhor na minha vida acontecendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E agora coloca o cinto de segurança, senta aí no teu sofá,
Senta na tua poltrona aí, senta na tua cadeira, pega na mão de quem você ama, que nós vamos receber uma palavra de Deus, uma palavra poderosa de Deus da parte do nosso pastor. E eu quero convidar o pastor Lobo, ele vai estar ministrando nos nossos corações. Amém? Olá, queridos, você é muito bem-vindo à Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Estamos nesse quarta-feira, o culto mais aleluiado, estudando as revelações do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma igreja naturalmente envolvida com uma série de expressões religiosas ligadas ao satanismo. Era uma igreja fundada na Ásia. Alguns estudiosos dizem que pode ter sido inclusive o apóstolo Paulo, que andou pregando naquela região. Pérgamo era famosa por causa de um tecido que permitia com que as pessoas escrevessem. Os pergaminhos, na verdade, o que eram pergaminhos? Eram folhas preparadas com tecido. A cidade de Pérgamo competia com os egípcios, que também produziam papéis do papiro. E então, Pérgamo era uma cidade da Ásia, era considerada a capital ali da adoração a um deus mitológico, com letra minúscula, claro, chamado Zeus, e também a Esculápio, uma serpente que era atribuída à cura. Por isso que aquele lugar era também chamado de trono de Satanás, era local de adoração a César. Naquele tempo, César, o imperador de Roma, era Adriano, e ele se autoproclamava Deus como ser humano, e ele devia ser adorado. Então o povo que morava em Pérgamo dizia que o Senhor era César, e o povo de Israel, o povo de Deus, os cristãos, diziam não, que Jesus que era o Senhor. Então, é assim que começa a igreja, e esse texto está lá em Apocalipse, capítulo 2, que diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Apocalipse 2, de 12 a 17, é assim que Jesus, nesses poucos versos, se dirige, prefaciado aí pelo apóstolo João, à igreja de Pérgamo. A carta começa com o destinatário, o anjo da igreja. Nós já vimos aqui que o anjo era o pastor que liderava espiritualmente e conduzia aquele rebanho, e ele vai falar de coisas, ele sempre dá um elogio, depois ele faz uma advertência, e depois Deus dá uma promessa aos vencedores.
Nesse momento, ele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 fios ou de 2 gumes. Aquela espada que Hebreus 4:12 diz que é a palavra de Deus, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, apta a discernir pensamentos e intenções. É assim que Jesus aparece, vencendo pela palavra. Jesus, ele vence as trevas. Em Lucas capítulo 4, ele vence a tentação de Satanás no deserto com a palavra de Deus. Há um poder maravilhoso na palavra de Deus. Quando você cita as escrituras sagradas, é pela palavra que o mundo é feito, e assim então Jesus é aquele que traz como uma ferramenta de guerra, como uma espada de guerra, como uma arma poderosa de guerra, uma espada, uma palavra que sai da sua boca e que te atinge os inimigos espirituais. Mas ele fala: eu tenho contra ti que você aí tem alguém que ele segue a doutrina de Balaão. Balaão é um personagem bíblico que aparece no final daqueles 40 anos de caminhada no deserto. Ele é assalariado, ele é pago, ele é comprado a preço de dinheiro para vir amaldiçoar Israel. E ele tenta amaldiçoar 1, 2, 3 vezes, mas não consegue, porque sob a tenda do povo de Deus não vale magia, feitiçaria, bruxaria, macumbaria, não vale encantamento. Então Balaão recebe o dinheiro e aí ele ensina a Balaque a preparar armadilhas da imoralidade, preparar armadilhas espirituais, faz com que o povo coma dos sacrifícios, das ofertas que eram feitas àqueles demônios. E então o povo de Israel acaba se deitando com as mulheres moabitas e vem uma grande praga. Deus também odeia a obra dos nicolaítas, que são imoralidades, mas Deus diz: olha, ao que vencer vai comer do maná escondido, ao que vencer ele vai receber uma pedra branca. Isso tem um sentido espiritual extraordinário. A primeira coisa que a gente entende é que essa igreja, ela era casada com o mundo por tolerar e tanto Balaão como os nicolaítas, e por isso que ele se apresenta como aquele que tem a verdade, aquele que tem a espada de 2 fios, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando o apóstolo Paulo fala da palavra de Deus, ele usa a palavra de Deus como único instrumento de ataque na armadura de Efésios 6. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é apta para ter um discernimento. Muita gente pensa que o discernimento espiritual é assim uma vozinha que vem no ouvido do profeta, que o discernimento espiritual é assim, uma substância do Espírito que cai assim na mente e que ele tem uma revelação. Querido, aprenda o que eu vou dizer. É a palavra de Deus que faz você discernir as razões dos cativeiros. Aprenda isso. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções ocultas dentro do coração. Quando eu faço mapeamento espiritual, aconselhamento, eu investigo as razões pelas quais a pessoa está vivendo dentro de uma determinada fortaleza, numa determinada jaula espiritual, e é a própria palavra de Deus que diz para mim, é a própria palavra de Deus que conta para mim, me faz discernir a razão do cativeiro espiritual. Então, Deus está falando o seguinte: eu tenho a verdade, e essa palavra, ela é apta para discernir. Eu tenho a favor de você, porque você retém o meu nome. Aliás, o nome, Mateus 16, de 13 a 18, Jesus, ele questiona os discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias, ou dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Você reter o nome de Deus, você reter a identidade de Cristo como teu Salvador, isso é uma peça fundamental para você vencer no mundo espiritual. O nome é capaz de mudar um destino. Quando Deus, ele olha para Abraão, na verdade o nome dele era Abrão, e Abrão significa não pai. Olha lá o não pai. Deus muda o nome e também muda o destino dele. Tu não serás chamado mais Abrão, mas Abraão, porque por pai de multidões te colocarei. Ele tira o nome de Saraí e dá o nome de Sara como princesa entre mulheres. Ele tira o nome de Jacó, usurpador, e dá o nome Israel, vencedor, o campeão. O nosso Deus é um Deus que, ao dar destinos, ele dá um novo nome. E quando você toma o nome de Jesus, é por isso que a Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Por que o nome é tão importante? Porque quando você conhece o nome, você controla. Jesus, ele chega na região de Gádara, e ali tem um endemoniado, enfurecido, e Jesus pergunta: qual o teu nome? E ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Quando você conhece o nome daquela entidade espiritual, você submete a autoridade espiritual ao poder de Deus. Em nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todo nome, é o nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Jesus. Então o nome, ele faz parte dessa apresentação de Jesus, porque lá no final, Jesus vai dizer: eu também vou te dar um nome numa pedra branca, que ninguém vai conhecer, somente Deus, porque ninguém vai controlar a sua vida, ninguém vai governar a sua vida, ninguém vai te dar um novo destino, a não ser o destino que Deus vai te dar. Ele retém um nome, e essa igreja é fiel até a morte. Minha fiel testemunho, o qual foi morto. É interessante que esse homem, chamado Antipas, ele era um líder da igreja. Alguns pensam até que era um pastor daquela igreja, que foi morto, jogado, queimado vivo, dentro de uma peça de touro enorme, de bronze. Então eles queimavam aquela peça e jogaram ele dentro de uma peça de bronze, foi queimado vivo. Isso acontece no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 3. Nabucodonosor, que era o rei, lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. É interessante como é que o mundo espiritual, ele quer tirar a adoração de Deus e trazer a adoração para o próprio mundo. É interessante que o mundo espiritual força o povo de Deus a praticar o mal. E continua assim Daniel 3,15: mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Eles são atentados à incredulidade, porque ele diz: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? É interessante que esses três homens, Sadraque, Mesaque, Abdinego, que adoram ao Senhor, que servem ao Senhor, foram levados cativos para a Babilônia junto com Daniel. Ali eles recebem esses nomes, que não são os nomes deles. Os nomes deles são Misael, Ananias e Azarias. São todos os nomes ligados ao Senhor. Então, o inimigo, ele tira a capacidade de destino que Deus deu, ou seja, do nome deles, e depois submete eles a adorarem a outro Deus. E eles dizem não. Eles dizem sim à morte e não a pecado. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Veja bem, esses homens não são homens de uma fidelidade de bom tempo, porque fidelidade para eles não é um negócio. É interessante que quando Jesus ele é preso pelos soldados romanos, todo mundo foge. E Jesus cita, a Bíblia: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Sadraque, Mesaque e Abdinego estão debaixo de uma autoridade perversa, autoridade de um rei que quer matá-los, que quer levá-los à morte espiritual e depois à morte física, e eles dizem: sobre este negócio nós não temos que te responder, nós não vamos adorar. Eu não vou negociar os meus princípios, eu não vou negociar a minha fé não está à venda. E é interessante, até onde nós somos capazes de ir por causa da nossa fé. É interessante quando você olha para a vida de Jó, a mulher de Jó pergunta assim: e tu retens ainda a tua integridade a esse Deus? Jó perdeu, foi tudo. Jó perdeu o seu sustento, os seus investimentos, os seus negócios, os seus rebanhos, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu os seus filhos. E aí ele responde assim, Jó 13:15: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele, também ele será a minha salvação, porém o hipócrita não virá perante ele. Jó não era um homem hipócrita, Jó ele não fingia religiosidade, era um homem que adorava a Deus de verdade, era um homem que servia a Deus com integridade. E ele é atingido por uma praga satânica, diabólica. Ele é atingido pelo peso da enfermidade, ele é atingido pelo peso da perda de filhos, ele é atingido pelo peso da perda da sua própria condição social. Ele perde tudo, mas não perde a fé. Ele é um homem que retém a integridade dele. E a pergunta que é feita no livro de Jó, e deve ser respondida por mim e por você, é: até onde você é capaz de ir por causa de Deus? É interessante isso. Até onde você é capaz de ir? E se Deus tirar tudo de você, você vai continuar servindo a Deus? E se o mundo te jogar dentro de uma fornalha acesa 7 vezes, porque foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdinego. O rei mandou levantar aquela fogueira 7 vezes mais. E se você for mandado embora da tua empresa, porque você não se dobra diante das negociatas, e se você for abandonado, porque você não compactua com o pecado, eu vou piorar as coisas. E se Deus disser não para você? Você sabia que Deus diz não? Deus diz não. E você devia ter as últimas consequências. O apóstolo Paulo diz: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Filipenses 4, de 12 a 13, diz o seguinte: que se você tiver fome, se você tiver necessidade, você vai continuar servindo a Deus. É interessante que hoje nós temos um público crente, que do primeiro probleminha que tem, ele desvia. Primeira situação: pastor, não quero mais, vou desviar, não aguento mais. Você quer desviar? Quer desviar? Você está pensando que sua vida vai melhorar se você desviar? Sua vida vai entrar em uma desgraça se você desviar. Mas até onde você é capaz de ir? E se Deus não livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não livrar, nós também não vamos adorar. E tendo ido um pouco adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 35 a 36. Deus disse não para Jesus, Deus disse não para o seu filho. A Bíblia diz: aquele que não poupou o seu único filho, também não nos dará todas as coisas, se pedirmos. Deus disse não para o apóstolo Paulo. Deus, ele disse não às pessoas
que viviam na presença dele, se Deus disser não, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a fim de não me exaltar, acerca do qual orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. 2 Coríntios 12, de 7 a 9, está dizendo o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele fala de oração em todas as cartas. Ele fala de oração aos Romanos, na primeira carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, na carta de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 2 vezes ao Tessalonicense. Ele escreve a Timóteo, ele escreve a Tito, falando sobre oração em todas as cartas. E ele ora 3 vezes a respeito de algo que machucava ele, um espinho na carne, e Deus disse: não vou tirar, porque existe um propósito desse espinho, que é te humilhar. É para que você não se exalte por causa das revelações que você teve. Deus, ele nos fere para não nos perder. Deus, ele feriu Jacó, ele toca na coxa de Jacó, ali no Val de Jaboque, para que Jacó mancasse para sempre, para que ele não se achasse aquele que era orgulhoso. Escute, Deus diz não. A pergunta é: e se Deus disser não? Porque Deus disse não para a igreja de Pérgamo. Ali morreu Antipas, a fiel testemunha. Ali morreu Antipas, o líder da igreja. Até onde a tua fé vai, se tudo acontecer ao contrário daquilo que você crê? Por quê? Porque aquela igreja, além de tudo que sofreu, apesar de ter retido o nome, apesar de ter sido fiel até a morte, estava no lugar que você não ia gostar de estar. Ela estava no lugar chamado de trono de Satanás. Habitas onde está o trono de Satanás, esse centro de adoração. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim, João 14:30. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Quando a Bíblia fala sobre o lugar onde Satanás reina, é um trono, todo trono, é interessante isso, é ligado a um reino. A Bíblia diz que Jesus nos tirou, nos sacou, que Deus nos arrancou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado Jesus. Quando se fala de trono de Satanás, era um lugar de adoração ali, a entidades demoníacas que confrontavam ou que iam de encontro ao verdadeiro Deus. É viver num lugar onde só você é crente. É viver num lugar onde só você testemunha de Jesus. É viver num lugar onde as pessoas olham para você como um estranho. É viver num lugar onde você é perseguido por causa da sua fé. É viver num lugar onde as pessoas te rejeitam, onde as pessoas te segregam, onde as pessoas fazem bullying com você. Isso é que é ser crente nos tempos da cidade de Pérgamo. E esse espírito imundo, ele fica escondido no meio de uma religião. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Marcos 4, 5 a 7. Mas dormindo, os homens veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Escute aqui. Se o inimigo não conseguir vencer a igreja, ele vai semear dentro da igreja. Os piores lugares de tentação, escute o que eu estou dizendo, são dentro da igreja. O diabo pega Jesus, ele sai lá de Jericó, porque era ali que Jesus tinha sido batizado, e que foi ali que ele foi jejuar por 40 dias. E ao final de 40 dias ele pega Jesus e leva ele, o transportou. Imagina como é que foi esse transporte. Ele não foi caminhando não, gente. Ele o transportou ao pináculo do templo. O pináculo do templo ficaria ao sul
ao norte do antigo templo, o ponto mais alto do templo, colocou e diz assim: se joga daí. O que quer dizer isso? Quer dizer que as piores tentações que a gente tem, a gente vai ter dentro da igreja. Eu estava escrevendo um texto ainda ontem, hoje terminei ele, falando a respeito de tentações na igreja. A maioria dos casos, ou melhor, grande parte dos casos, de pessoas que caem em imoralidade sexual, cai dentro da igreja. Cai irmão com a irmã. A maioria e a grande parte dos casos de crentes que caem em adultério com irmãos da igreja. Davi não foi buscar uma mulher filistia. Davi se deitou com uma vizinha. Alguém que servia ao mesmo Deus que ela. Então entenda o que eu vou dizer. Existe um lugar onde o trono de Satanás governa, onde o trono de Satanás se posiciona, escondido mesmo no meio da religião. E é isso que ele está fazendo aqui. Esse mundo é uma influência externa que quer nos governar. É um sistema organizado para satisfazer desejos pessoais e egoístas dos homens. Você tem que ser feliz, é isso que o mundo diz. A vida é curta, aproveite. Funciona para seduzir o homem, para afastar o homem de Deus. Apresenta o pecado como algo normal, que deve ser praticado para se aproveitar a vida. É formado por pessoas, escute isso. O mundo vai querer te influenciar, porque o mundo é formado por pessoas que não se importam com a vontade de Deus e não querem cumprir a vontade de Deus. É por isso que Jesus diz: eu tenho contra ti, você que retém meu nome, você que foi fiel até a morte. Agora, preste atenção que eu tenho alguma coisa contra você. Eu quero dizer para você que o pecado enfraquece você. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você sabia disso? Que quando você ama o mundo, Deus se torna teu inimigo. Você sabia disso? Olha que palavra eu estou falando aqui. Tiago, escreve em Tiago 4,4, ele está dizendo o seguinte: que se você ama esse mundo sedutor, Deus não é teu amiguinho, não. Deus é teu inimigo. Olha, eu vou falar, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse povo que estava dentro da igreja seguia a doutrina de Balaão, que ensinou a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Vê de Israel, segundo a carne, 1 Coríntios 10, 18 a 20. Os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Se você não entendeu ainda que idolatria, por trás da idolatria tem demônio, você está perdendo o bonde. Aqui, Balaão, esse homem era um profeta, entenda isso. Ele era um profeta do diabo, ele é um profeta de Deus. Mas ele recebeu dinheiro. Cuidado com ministérios que são fundamentados na ganância e o amor ao dinheiro. Esse homem, ele para de pregar a verdade. Ele sugere no seu coração e pede: Deus, eu vou ganhar um dinheiro fácil, deixa eu ir lá. Deus, eu vou ganhar um dinheiro, vai me ajudar aqui, qual o problema? É gente que está na igreja e por causa de R$500, de R$1.000 a mais, fala assim: ó, estou indo embora porque Deus mandou ir para outro ministério. Não foi Deus. O pastor ele tem que morrer abraçado com o seu rebanho. Então esse homem é seduzido pelo dinheiro e ele vai lá e tenta amaldiçoar 1, 2, 3 vezes, mas não consegue. Que você pode fazer a macumba que quiser contra o crente. Se o crente estiver com Deus, não vai chegar nele. Eu tenho citado aqui 1 João 5,18. Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, não toca em você. Então Balaão faz o seguinte: não precisa amaldiçoar eles não.
Eles mesmos vão se amaldiçoar. Prepara só comida boa aqui. E vamos consagrar os ídolos de Moabe. Traz as mulheres bonitas aqui, vamos fazer elas fazer uma festança, eles vão beber tudo e vão sair, vão se deitar com as mulheres moabitas. E assim eles serão destruídos. Querido, preste atenção. A bênção de Deus vem atrás de você se você obedecer. Se você desobedecer, quem vem atrás de você é a maldição. É simples isso. Ele ensinou a armar ciladas contra o povo de Israel, induzindo-os a comer daquilo, querido, comida é acesso ao mundo espiritual quando é celebrado em ritual. Quando você come do pão e quando você bebe do vinho, você não entendeu ainda que você está fazendo uma aliança com Jesus? Aliás, no próximo domingo teremos ceia aqui, culto presencial pela manhã na Igreja Batista de Bom Retiro. Agora, querido, quando você vai na sua igreja e o seu pastor, ele parte o pão e ele reparte o cálice, você está fazendo um pacto com Deus. O apóstolo Paulo fala: como é que você vai comer da mesa de Deus, da mesa dos demônios? Como é que você vai beber do cálice de Deus e do cálice dos demônios? Então, existe uma tolerância hoje ao pecado. Diz assim, Hebreus 13, verso 4: aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. Ele diz: seja o vosso leito sem mácula, sem sujeira, sem imundície. Ele está dizendo aqui que esses homens, eles praticavam a imoralidade sexual. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque serão os dois uma só carne, 1 Coríntios 6,16. Existe, gente, um acesso, existe quando a pessoa se deita com alguém, não fique pensando que foi só carnalidade, não foi. Há um acesso espiritual a essa relação. Há uma ligação espiritual a essa ligação. E qualquer tipo de tentativa de romper é uma tentativa de autodestruição. Entenda isso. É gente que, para ter prazer, negocia a verdade. Aos que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu também odeio. O que era a doutrina dos nicolaítas? Era um evangelho sem nenhuma proibição. Não, você pode ser crente e pode viver que nem o mundo vive. O incentivo à participação ao sacrifício idólatra, estimulava a idolatria, buscavam experiência e não verdade. Ai, eu estou sentindo de Deus. Querido, a palavra de Deus não tem a ver com sentimento. Ah, pastor, mas eu sinto, também sinto. Mas ainda que eu sinta algo que me mande para longe daquilo que Deus diz para fazer, eu fico com o que Deus diz para fazer. Eu estou sentindo de Deus que eu devo abandonar meu cônjuge. Mentira! Isso é mentira! Porque Deus odeia o divórcio. Isso é só sentimento. O sentimento é mentiroso. Tem muita gente que tem sentimento: pastor, mas eu tive certeza, eu pedi direção, eu pedi uma revelação, que da revelação está na palavra de Deus. E você fica andando aí seguindo profetada e profecias que não vêm do Senhor. E é por isso que a tua vida é carregada de coleções de derrotas. Não querem a doutrina, querem as novidades, as revelações, os sonhos e as visões. Não querem Deus, só querem a bênção de Deus, só isso. Não querem saber de Deus, só querem saber da bênção de Deus. Agora, esse povo está no meio da igreja. Esses balaões, se é que eu posso chamar assim, esses nicolaítas, eles estão dentro da igreja. É interessante, 1 João 2, quando João está falando do anticristo, ele diz que eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Estas coisas eu vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, se desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, verso 2. Nos últimos tempos, sabe por que tem gente que vai se afastar? Porque não conhece a Escritura e vai atrás de doutrina de demônios. Eu sempre pergunto: onde está escrito
Não, pastor, mas eu tive uma revelação, querido. Revelação sem Bíblia não vem do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. E a palavra dele não sofre mudança nem sombra de variação. A palavra de Deus é rocha. Passarão os céus e a terra, a minha palavra não passará. Que se você entender e permanecer dentro da Escritura Sagrada, não tem como você errar. Agora, Jesus, ele sempre se apresenta. Está aqui aquele que tem a espada de 2 gumes. Eu falo com os da igreja. Eu conheço as tuas obras, a tua fidelidade que permanece fiel até a morte. E eu quero dizer uma coisa para você: se arrependa. Portanto, arrepende, e se não, contra eles pelejarei. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O arrependimento é uma mudança de atitude. Não é só o coração ficar triste. Ai, fiquei triste porque eu pequei, mas amanhã eu vou lá pecar de novo. Não. O arrependimento é um rompimento com o pecado. Uma pessoa arrependida foge não apenas das consequências do pecado, mas sobretudo do pecado. Tem muita gente que é surpreendida em pecado e que chora lágrimas de crocodilo, mas não está arrependido do pecado, está chorando porque não vai poder pecar mais. Significa dar meia volta, adotar um novo comportamento, mudar a direção, é afastar-se do pecado como algo abominável aos olhos de Deus que é puro. João Batista diz: raça de víboras, produzir antes fruto de arrependimento. Aqueles que verdadeiramente se arrependem não vivem mais na prática do pecado, não são escravos do pecado, não vivem obedientes ao pecado. Não é aquilo que falamos, mas é aquilo que a gente faz. Tem muita gente que diz: ele vem aqui no domingo, diz que se arrependeu, na segunda está fazendo a mesma coisa. Não é discurso diante dos homens, é mudança de vida diante de Deus. Agora, Pérgamo é uma cidade marcada pela coleção de literaturas, né? Eles eram pessoas que tinham livros ali por causa da produção dos pergaminhos, mas eles eram ignorantes. É mais ou menos o sujeito que trabalha dentro da biblioteca, mas é analfabeto. Jesus diz: olha, como é que você pode querer tirar o cisco do olho do teu irmão se você tem uma trave dentro do teu? Tira a primeira trave do teu olho para você poder enxergar. É o sujeito que ele quer ser oftalmologista, mas ele é cego. Ou seja, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorei seus filhos. Oséias 4:6. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Marcos 12. Então, a ignorância, ela bate na porta da igreja de Pérgamo, apesar da igreja de Pérgamo ser uma igreja que estava no meio daquele monte de literatura, conhecia a palavra sabia que tinha a palavra de Deus, mas se recusava a buscar a verdade. E aí Jesus nos chama para destronar o inimigo. Gente, só tem um jeito de você destronar Satanás: é através da palavra de Deus. Eu sempre, quando ensino sobre confronto espiritual, eu digo o seguinte: você não vai vencer o diabo sem o Espírito Santo, porque é pelo Espírito Santo que você liberta cativos. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim e me ungiu para libertar cativos. É o Espírito Santo que é o poder de Deus para destronar cativeiros. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, chegado a vós o reino dos céus. Número 2, para você vencer Satanás, você precisa ter o sangue da cruz sobre a sua vida. É o sangue de Jesus que te purifica do pecado. O espírito imundo odeia a pureza, odeia a santidade. Ele não vai ter acesso à sua vida se você tiver pureza, santidade. E para você ter pureza e santidade, você precisa confessar pecados. Acabou. O que te dá o que é uma arma para você vencer as trevas? Terceira arma, sabe qual é? A palavra de Deus. Jesus, quando enfrenta Satanás, eu citei aqui, ele
ele anuncia a própria palavra de Deus contra Satanás. Satanás manda uma mentira. O problema em Pérgamo aqui é a luta entre a verdade e a mentira. Satanás manda uma mentira, Jesus manda uma verdade. Satanás manda outra mentira, Jesus manda outra verdade. Satanás distorce a palavra de Deus, faz com que a palavra de Deus se torne uma mentira. Jesus fala, também está escrito, e manda outra verdade. Você não vai conseguir vencer Satanás sem a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é pai da mentira. E você tem que conhecer a verdade. E aí, Jesus diz, ao vencedor, querido, você recebe de Jesus, no princípio da carta, à igreja de Pérgamo, o anúncio de que ele é o quê, gente? É aquele que tem a espada de dois gumes, aquele que tem a palavra de Deus, aquele que da sua boca sai uma palavra poderosa. E ele vai dizer assim, ó, você precisa, para você entender isso, para você receber esse prêmio da vitória, você vai ter que conhecer isso. Ao vencedor, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido. É interessante que o maná, ele cessa assim que Israel, em Josué, assim que Israel, no livro de Josué, entra na terra prometida, o maná cessa, naquele momento. Maná é uma provisão de Deus, milagrosa de Deus, que caiu no acampamento dos judeus, os hebreus, durante 40 anos e sustentou eles. E o interessante é que o povo de Deus se alimentou desse maná. E Jesus está dizendo que existe um outro maná, que nós vamos nos alimentar. E ele vai dar para mim e para você quando a gente estiver no céu. Ele vai dizer, declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6, de 31 a 35. Aquele povo que estava andando nas obras de Balaão, estava comendo do sacrifício dos seus ídolos, estava comendo da mesa dos demônios. Jesus diz, não é isso. Ao que vencer não vai comer essa porcaria. Ao que vencer vai comer o maná que eu vou dar. E aquele que vem a mim nunca vai ter fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. E diz mais, ao que vencer também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecidos apenas por aquele que recebe. Apocalipse 2, 17b. Preste atenção nisso. Naquele tempo, quando alguém era isentado, era isento de culpa. Naquele tempo, quando alguém ia diante de um tribunal, ele era considerado inocente, ele recebia numa pedra branca o nome dele escrito como sinal da sua inocência. Ele guardava aquela pedra. Aquela pedra tinha a chancela do tribunal local. E quando alguém falava assim, não, mas você foi acusado de roubo. Ele, não, aqui eu sou inocente. Ele apresentava a pedra branca com o nome dele. Não, mas você foi acusado de um crime. Eu sou inocente. Você foi acusado de ter tropeçado na lei. Eu sou inocente. Ao que vencer, vai receber um perdão. Essa pedra branca é a pedra que dava acesso à liberdade. Essa pedra branca é a pedra que dava acesso a uma vida com Deus. Ao que vencer, além de se alimentar do maná escondido, vai receber a liberdade que só o Senhor pode dar e o perdão dos nossos pecados. Essa é uma mensagem para mim e para você, uma mensagem que atingiu em cheio a igreja de Pérgamo, que esquadrinhou, que investigou, que discerniu valores e que discerniu pecados, mas que chamou arrependimento e que trouxe uma promessa de vida eterna. A mesma promessa que Deus deu para Pérgamo ontem, Ele deu dar para você hoje. Portanto, você que tem ouvidos, ouça o que Deus está falando para você, o que vencer. Querido, se arrependa. Se arrependa das tuas imoralidades. Se arrependa de viver apaixonado por esse mundo.
Se arrependa de andar distante de Deus. Ainda que você esteja sendo perseguido, ainda que você esteja sendo ameaçado, ainda que você esteja sendo ameaçado de ser lançado numa fogueira, como foi Antipas, o pastor, como foram Sadraque, Mesaque e Abdinego, escute isso. Ainda que você tenha sido ameaçado, mantenha a tua fidelidade. Ser fiel até a morte. É isso que ele está dizendo. É essa palavra que Deus dá para mim e para você, e eu quero orar pela sua vida. Se Deus falou com você hoje, você quer confirmar tanto a aliança que você tem com Ele, quanto pedir perdão para Deus pelos seus pecados, você pode dizer amém aonde você estiver. Você pode escrever no chat aqui dessa mensagem, amém, porque nós vamos orar por você. Se você quer dizer para Deus, Deus, eu quero receber esse prêmio do vencedor. Eu quero comer desse maná escondido. Eu quero crer no teu nome, Senhor Deus, para não ter mais fome. Eu quero ir a ti para não ter mais fome. Eu quero crer no teu nome para não ter nunca mais sede. Eu quero, Senhor Deus, receber essa pedra com meu nome. E ninguém vai conhecer meu nome, só o meu Deus que é o meu Pai. Essa pedra que me diz, que anuncia a minha liberdade e a minha inocência pelo sangue da cruz. Se você quer hoje entregar sua vida a Jesus, feche seus olhos, eu vou orar por você. Deus e Pai querido, em nome de Jesus, eu quero dizer que a tua palavra é tão poderosa e fala tão poderosamente ao nosso coração, Deus. Eu quero dizer que o Senhor é bom demais, porque o Senhor não nos permite que a gente permaneça em pecado, seduzido pelo mundo. O Senhor é Deus que anda por toda a terra e conhece a nossa vida. O Senhor conhece o nosso caminhar, o nosso deitar e o nosso levantar. Para onde nós iremos, Senhor Deus? Se só o Senhor, se eu subir para o céu, o Senhor vai estar lá, e se eu descer no inferno, a sua mão vai me sustentar. É isso que o salmista diz. Eu quero entregar ao Senhor os meus pecados. Eu quero entregar ao Senhor os pecados dos seus filhos. As soberbas, os orgulhos, os desvios. Eu quero confessar aqui que nós precisamos do sangue do Cordeiro. Nós queremos confessar a nossa iniquidade, a nossa desobediência, as nossas rebeliões. E te pedir perdão, porque seguimos a doutrina de Balaão, porque nos demos ouvidos aos nicolaítas, que nos convidam a uma vida longe do Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor, em nome de Jesus. Quero pedir perdão ao Senhor. Mas também eu quero pedir, Senhor Deus, junto com o perdão, a salvação que vem de Cristo. Porque nós nos aproximamos, nós vamos até o Senhor, para não ter mais fome. Esse mundo quer nos oferecer dessas comidas sacrificadas a ídolos, mas nós queremos nos alimentar da tua palavra, da tua verdade. Esse mundo, Pai, quer nos levar para longe de ti, mas nós queremos ficar perto de ti. Por isso que nós cremos no Senhor, e porque cremos no Senhor, não queremos ter sede de viver em pecado. Escreve o nosso nome nessa pedra branca, Pai, e coloca ela sobre nós em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus, estamos estudando aqui toda quarta-feira uma das cartas e vamos continuar trabalhando em cima do livro do Apocalipse. E eu quero abençoar assim a sua vida. Você que quer ser membro da Igreja Batista de Bom Retiro, aqui em Curitiba, mesmo morando fora, em outro estado, em outra cidade, preencha o link da Rota Membresia. E aqui você vai receber as orientações para você ser parte, membro, e estar debaixo da cobertura dos pastores e dessa igreja. Deus te abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Até a próxima.